Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta. Agora nós vamos falar de vetores e cinemática vetorial. Então, assim, esses conceitos são um conceito às vezes um pouco abstrato, mas no decorrer dos exercícios a gente começa a entender um pouco mais. Então, assim, já para falar de vetores, é o seguinte: vetores, nós vamos determinar para vetores a relação de direção e sentido, tá? Nós temos direção e sentido, e às vezes essas coisas elas confundem bastante realmente, porque elas são muito parecidas. Deixa eu experimentar aqui para poder explicar o que é direção e sentido. Então a gente tem aqui uma direção. Vou trazer agora. Beleza. Então nós temos duas retas. Eu posso nomear essa reta. Uma eu vou chamar de reta R, outra eu vou chamar de reta S. Essas duas retas, conforme você está observando, elas são paralelas. Porém, essa reta ela tem uma seguinte abordagem. Todas as duas são paralelas, logo ela tem a sua determinada direção. A sua direção é uma direção aí na diagonal, porém, quando a gente começa a querer fazer a diferença de direção e sentido, que é muito tênue, nós temos que ter a seguinte abordagem, ou seja, algo a mais para dizer se tem sentido, porque a direção ela está aí, existe a direção uma é paralela à outra, ela está na diagonal, isso é direção, mas o sentido a gente acaba tendo que acrescentar isso aqui. Por exemplo, eu coloco uma seta, digo que aqui é M, aqui é N. Então, o sentido dessa reta é um sentido MN, tá vendo? Esse é o sentido. Significa que se tivesse uma pessoa estaria andando nessa direção de M para N. O mesmo nós podemos fazer para essa reta S. Eu vou chamar aqui de um sentido AB. Tá? Então nós temos aqui um sentido AB, nós colocamos assim em cima para poder especificar, na verdade, essa relação de sentido. Então se eu colocar uma pessoa aqui em cima, ela está andando de A para B. Então nós já apresentamos para vocês a relação de sentido, que nós vamos usar, no caso aí, uma letra, que eu botei MN ou AB, tanto faz, e esse é o sentido, e a direção já foi apresentada. Bom, não vai cair necessariamente isso, não vai cair uma pergunta pedindo sobre isso, porém, é de extrema importância esse entendimento, porque quando a gente fala de física, nós temos que começar a definir algumas outras coisas, o que é escalar, o que é vetorial, e essas informações, elas começam a fazer sentido quando a gente tem justamente a relação vetorial, tá? Então a relação vetorial você já notou. A gente agora vai falar um pouquinho, vamos já entrar na cinemática vetorial, mas deixa eu te apresentar o seguinte: suponha que você tenha deixa eu girar aqui minha régua. Legal, vou trazer ela um pouquinho aqui para cima. Vamos supor que tenhamos o seguinte: essa aqui é nosso chão. Esse aqui é um bloco, tá? E esse bloco ele tem uma determinada massa, tranquilo? Esse bloco ele tem uma massa que eu vou colocar aqui, ó, de massa M, beleza? Primeira pergunta, a massa é o quê? É uma característica desse bloco. Então eu digo que o bloco ele tem uma massa. Tá bom? Então olha só, ele tem uma massa que é uma característica do bloco. Agora, se uma força for aplicada e fazer esse bloco andar nesta direção, ou seja, no sentido que eu vou colocar aqui, no sentido de A para B, com uma velocidade V, observe que eu começo a ter uma coisa diferente. Antes eu tinha somente massa, estava em quilograma, beleza. Mas agora eu tenho uma outra grandeza vetorial. Essa grandeza vetorial está relacionada justamente à relação de direção, porém, principalmente, a relação de sentido. Por quê? Porque ela está seguindo em uma direção. Então, olha só, se toda vez que existe uma unidade
que me coloca em uma direção, que me leva para algum lugar, que me dá um direcionamento, é uma grandeza vetorial. Nós vamos ver isso, mas a massa aqui é uma grandeza escalar e esse bloco também tem um vetor velocidade. Por que velocidade? Suponha que você esteja numa avenida. Você está em uma avenida, certo? Aqui estão os prédios, né? Vou colocar aqui, desenhar rapidamente. Você está em uma avenida. E essa avenida, conforme você está vendo, você pode escolher, como você está aqui parado, você pode escolher entrar no prédio, tá vendo? Ou você pode escolher andar paralelo à rua, andar pela rua. Então, quando você faz essa escolha de direção, significa que são grandezas o quê? Vetoriais. Vetoriais. Está relacionado a, anote aí agora, a direção. Tá bom? Então, se eu falo de direção, significa que eu estou preocupado para onde eu vou. Se eu vou em linha reta, se eu ando para a esquerda, se eu ando para a direita. Certo? Vou agora trazer aqui essa aqui foi somente a introdução, pessoal. A gente traz esse conceito básico para que você entenda. Agora eu vou trazer algumas unidades físicas que são chamadas de escalares e vetoriais. Vetoriais significa eu tenho uma direção e sentido. Beleza? Eu tenho direção e sentido, e escalar não. Escalar é uma propriedade, como por exemplo, quando a gente falou para vocês aí, vamos supor que temperatura 25 graus Celsius. Olha aí, ó. Temperatura 25 graus Celsius. É uma temperatura, não me diz se a temperatura ela está andando para a esquerda, se ela está andando para a direita, tá? Então é uma quantidade. Você consegue ver, apesar de ela ter a sua unidade, ela é uma quantidade, tá bom? Então nós temos esse exemplo de temperatura. Um outro exemplo pode ser o próprio volume. Volume, metro cúbico. Tá vendo? Quando eu olho para o volume, eu vejo metro cúbico. Então, metro cúbico pode estar paradinho ali. O metro cúbico não está em movimento. O metro cúbico não tem uma direção, não tem um sentido. É somente uma quantidade. Um outro exemplo que nós podemos pensar aqui, ó, a pressão ATM. Então, vamos colocar aqui, ó, pressão. E aí eu posso dizer um ATM é somente uma pressão. Tem a sua unidade? Claro que tem, porque nós temos que saber com quem nós estamos falando, com quem nós estamos lidando. Porém, a pressão está aí, nos traz também esse conceito de quantidade. Falamos de pressão, mais uma unidade física, são várias unidades. Vou apresentar a última unidade física aqui. Nesse caso, nós podemos pegar densidade. Olha que interessante. Vou colocar aqui uma cor rosa. Densidade, que pode ser expressa como 1 kg por litro. Olha, todas essas unidades que eu apresentei aqui, de temperatura, de volume, de pressão e de densidade, são unidades que me fazem pensar em uma relação justamente de quantidade e não de direção. Agora, quando eu olho para a força, a força está sendo aplicada em uma direção. Nós vamos ter o Fzinho com uma seta em cima. Toda letra que você vê com uma setinha em cima significa que é uma grandeza vetorial, tá, galera? Então, assim, olhou, viu uma setinha em cima, é uma grandeza vetorial. O que é vetorial? Ela tem direção, ela tem sentido. A força é aplicada em uma direção, é aplicada no sentido. Como eu já disse, suponha que você tenha sobre a sua mesa da sua casa. Você tem na mesa da sua casa... Você está aqui na mesa da sua casa, você tem uma bolinha aqui em cima, essa bolinha está parada. Qual é a característica dessa bolinha? Massa, volume, densidade. E se eu aplicar uma força, aí você está aplicando uma lei, uma direção e um sentido. Está dando característica vetorial para ela, tá certo?
Então, beleza, nós temos força, nós temos, como eu já disse, velocidade. Velocidade também é uma grandeza vetorial, é uma grandeza que está sempre me trazendo para esse conceito de vetor, para onde eu estou indo, se eu estou indo para a esquerda, se eu estou indo para a direita, se a gente vai para frente ou vai para trás. A aceleração é outra. Vou botar só a céu, tá bom, pessoal? A aceleração é outra grandeza vetorial. Então, olha só, toda vez que você vê uma letra, vou colocar de branco, letra com uma setinha em cima, estamos falando de uma grandeza vetorial, tá bom? Uma grandeza vetorial. Então, guarde esses conceitos, que agora nós vamos tratar rapidamente de um pouquinho de soma de vetor, tá? Nós temos que apresentar para vocês como é que funciona essa soma de vetor, porque isso é bem importante. Temos que ter isso em mente, uma vez que essa parte de vetorial, ela é uma parte bem explorada, tá? Então nós temos que tomar um pouco de cuidado. Então agora nós já vamos ver aqui operações vetoriais ou operações com vetores. Ou seja, nós vamos ver algumas operações com vetores, nós queremos entender. Então, suponha, quer dizer, vamos pegar um exemplo, né? Suponha que você tenha nessa direção aqui um vetor de velocidade V1, está nessa direção, mas você também tem um outro vetor nessa seguinte direção. Esse aqui é um vetor V2. Então, olha só, eu tenho dois vetores. Então, como que eu faço soma de vetores? Então, olha só, soma de vetores, nós vamos chamar isso aqui, ó, de cabeça, tá? Cabeça. E isso aqui nós vamos chamar de bundinha. Tudo bem, galera, é engraçado, mas, enfim, é a forma da gente entender isso. Então, toda vez que eu quero juntar vetores, eu vou sempre pegar, ó, cabeça, cola na cabeça, cola na bundinha. Tá bom, galera? Eu sei que soou mal isso. Peço perdão e desculpa, mas é uma maneira de você entender e não esquecer mais. Então, então, pessoal, cabeça, cola na bundinha. Tá tranquilo? Tá, é meio tosco, mas o que importa nesse momento é a gente ter esse entendimento, tá? Então vou apagar aqui para não ficar olhando para isso, não ficar rindo. Então olha só, quando eu quero fazer soma de vetores, eu tenho que fazer a seguinte definição. Eu estou falando de soma, tá? Então quando eu falo de soma, olha aqui, ó. Eu estou apresentando soma. Estamos falando de soma de vetores. E como é que eu faço soma de vetores? Já expliquei, cabeça na bundinha. Então, vou trazer para cá, para que a gente possa refazer esse detalhe aí. Ó. Coloquei até de amarelo. Deixa eu só acertar aqui. Tranquilos. Beleza, vou deixar minha régua aí momentaneamente. Vou mudar de cor aqui. Então, olha só. Lembra aqui, ó. Opa, vou ter que fechar minha régua, não tem jeito. Lembra aqui, ó. Isso aqui, ó, é a cabeça do meu vetor. E essa parte aqui é a bundinha do vetor. Então, olha lá, ó. Eu quero somar o vetor V1 mais V2. Para eu somar o vetor V1 mais V2, eu terei como resultado, e é aí que você tem que estar atento, o resultado, esse vetor aqui, ó, chamado de V3, tá? Vetor V3. Olha a setinha em cima aí. Então, olha que interessante. Vetor V3, ele é V1 mais V2, tá? Quem é V1? V1 você já sabe que é esse cara aqui, ó.
V1 é esse cara, V2 é esse cara aqui. Então, quando eu faço a soma de V1 mais V2, eu tenho como resultado aqui, ó, o V3. Então, isso é soma de vetor. Então, significa que se um carro estiver indo nessa direção, colidir com a traseira do outro carro que está vindo nessa direção aqui, nós vamos ter como vetorial exatamente aqui, ó, esse resultado. Então, vamos pegar um exemplo, sei lá, vamos pegar um exemplo. Não é um exemplo de balística, mas vamos pegar exatamente um exemplo de acidente. Então, nós temos um carro. Essa aqui é uma avenida, tá? Aqui é outra avenida. São avenidas, tá, pessoal? Então, o carrinho ele tá vindo aqui nessa direção, ó. Olha. Essa é a direção e o sentido é de baixo para cima, de sul para norte, não sei. E tem um outro carrinho que vem nessa direção aqui. Vamos supor que esse carrinho tem massas iguais, tá, galera? Se esses carrinhos não colidirem, o que vai acontecer? Esse carrinho ele vai continuar aqui e esse carrinho vai continuar a sua estrada aqui. Porém, se houver um acidente, olha o que acontece com o acidente desse carro. Esse carrinho tá com um vetor aqui, ó. O amarelinho tá com vetor para cá. O branquinho tá com vetor para cá. E para onde que vai ser direcionado o acidente? Olha aqui, olha a resultante. Olha para onde é que vai estar. Opa. Olha qual vai ser a direção do acidente. Então, às vezes, você vê um acidente que um carrinho vem numa direção, tá na outra, os dois carrinhos depois vão junto para a diagonal. Porque é o vetor resultante mesmo. Então, enquanto aqui você tinha V1 e V2, esse aqui era o V2, esse aqui era o V1, olha o V3 aqui. Então, o V3 é exatamente V1 mais V2. Coloca o tracinho de vetor em cima, tá? Se você quiser colocar já setinha, pode colocar. Isso é uma opção, tá? É uma opção. Lembre-se sempre que esse aqui é um tratamento vetorial. É importante botar a setinha para você entender. Eu digo setinha, tá, galera? Se você não quiser colocar somente um tracinho, tudo bem. Mas a setinha é importante você colocar para você ver o que é um vetor. Então, olha a resultante. Nesse acidente de carro, os dois carros bateram e seguiram para essa direção, tá? É claro que entra em análise toda a interpretação física. E aí entra a física, por exemplo, se você pegar a física aplicada a perícias. Isso acontece muito, principalmente se a pessoa vai, sei lá, um dia quer trabalhar, quer ser um perito, ele vai ver aqui, ó, a física aplicada, ele vai ter que usar alguns conceitos. Ele vai precisar da massa dos carrinhos, da velocidade exatamente, para saber qual tinha uma velocidade, qual tinha menor velocidade, para saber qual foi a direção e o exato momento. Mas aqui nós estamos apresentando, trazendo para vocês, de início, falando que as massas são iguais e que as coisas estão no mesmo sentido. Então, estamos trazendo para vocês a análise de soma de vetores. É muito importante saber a interpretação da soma de vetores. Tranquilo, galera? Já já nós já vamos trazer também para vocês uma análise um pouco diferente, que é a parte de como calcular, aqui, como faço para calcular, às vezes, o tamanho desse vetor, o módulo do vetor. E aí já é outra história. Nós vamos abrir uma nova aula para poder explicar isso, para não ficar muito maçante. Tranquilo? Então, já que você anotou aí, se tiver dúvida, entre em contato conosco. Tá bom? Valeu, tchau, tchau.